Tindolele, tindolala, eu vou te contar uma história que você não vai acreditar. Tindolele, tindolala, uma menininha que odiava ler e estudar. Tindolele, tindolala, mas essa história, te garanto, vai mudar. Olá, galerinha, tudo bem? Conta pra mim, vocês gostam de ler? Ou vocês gostam só de ouvir histórias? Pois é, eu conheço uma menininha que odiava ler livros. O nome dela é Mina. Se a Mina procurasse, pesquisasse em algum dicionário ou qualquer outra coisa, ela saberia que o seu nome significa peixe. Mas Mina odiava pesquisar, odiava ler livros. Então, ela não chegava nem perto. Só que é muito engraçado, porque ela morava em um lugar rodeada de livros. Na casa dela, tinha livro em todos os lugares. Na casa de vocês tem livros? Na minha também tem. Mas na casa de Mina era muito mais do que vocês possam imaginar. Na nossa casa tem livros em alguns lugares, nas prateleiras, em alguns balcões, né? Isso, pois é, na casa de Mina tinha em todos os lugares que vocês não podem nem sequer imaginar. Tinha livros na cozinha, tinha livros na sala, tinha livros nos corredores, no quarto de visita, no banheiro, na lavanderia, na área de festa, na garagem, em todos os lugares, até no teto tinha livros. E os pais de Mina eram apaixonados por leitura. O momento que eles estavam em casa, descansando, eles estavam lendo ou um jornal, ou um livro, ou uma revista. E eles tentavam chamar Mina. Mina, vem ler com a gente. Pronto, começou a pirraça, começou a reina e ela gritava: eu odeio livros! E já saía reinando. Os seus pais, claro, ficavam chateados, porque eles amavam tanto livros e, mesmo com todos os livros que tinham na casa, sempre eles estavam a trazer mais um. Eles se encomendavam pela internet, eles compravam na padaria, quando eles iam no mercado, quando eles iam viajar, o tempo todo eles estavam a comprar. E Mina nunca chegava perto. Lá na sala já tinha uma pilha de livros amontoados no chão. Esse acervo é da Mina. Ela nunca abriu um livro sequer. Naquele acervo de livros, tinha livros de conto de fadas, tinha livros de alfabeto, tinha livro de números, tinha livros de poesias, tinha livros de brincadeiras, tinha cantiga de ninar e muito mais. Tudo para ela. Mas quem diz que ela lia? Estavam todos empoeirados e fazendo uma montanha lá na sala. Um certo dia, os pais de Mina saíram cedinho. Mina levantou e foi fazer o seu café da manhã. Ela arredou um amontoado de livros, pegou o sucrilho, arredou outra pilha de revistas, pegou o leite. Tem mais um espacinho dos jornais e sentou-se para tomar o seu café da manhã. Depois, ela preparou o café do seu gato. O seu gato chamava-se Max. E o Max era um gatinho
que mais do que a Mina, ele odiava livros. Quando ele chegou na casa de Mina, ele era um gatinho muito pequenininho e um dicionário. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês conhecem aqueles dicionários bem grandes, bem pesados. Pois é, tadinho do Max, estava caminhando quando era pequenininho e um dicionário super pesado caiu em cima do seu rabinho. Então, mais do que Mina, ele tem pavor de livros. Só que é muito engraçado porque ele também vive rodeado de livros. Naquela manhã, ela preparou o seu café e o café de Max. E ela começou a procurar. O Max! E nada dele aparecer. Ela arredou alguns livros para ver se ele não estava escondidinho, mas nada dele aparecer. Então, de repente ela escutou: miau, miau, miau. Aquele miado parecia tão longe que ela procurou mais um pouco e não encontrava. De repente, quando ela olha naquela montanha de livros, que eu não contei para vocês, que a montanha de livros que ela tinha já estava chegando lá no teto. Pois é, e era exatamente onde o Max estava, lá em cima. E estava com medo de voltar. Ele não conseguia sair. Quem tinha que tomar alguma atitude era a Mina. Então ela teve uma ideia. Embaixo foi bem facinho, porque ela colocou alguns livros pesados com capa dura. Ela fez uma espécie de uma escada com os livros para tentar pegar o Max. Mas era muito alta aquela torre de livros. E ela acabou resbalando em um livro, porque ele era capa mole. E lá se foi. Mina, gato, livros, foi tudo pro chão. Deu aquele barulhão tremendo. Os livros amorteceram a queda dela. Ela não se machucou. Só levou um grande susto. E quando ela abriu os olhos, algo incrível tinha acontecido. Vocês não vão acreditar. Naquela sala, além da bagunça daqueles livros, porque todos caíram e foi livro para todos os lados, a sala estava cheia de personagens. Pois é, ali tinha príncipes, princesas, bruxas, gatos, mais de tudo quanto era tipo de todas as histórias que vocês conhecem. Chapeuzinho Vermelho, uma fada. Nossa, era inacreditável tudo que estava ali. Inclusive um lobo mau. Pois é. Uns macaquinhos danados pendurados na cortina. O tanto que eles pulavam naquela cortina, eu acho que era os 5 macaquinhos. 5 macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de macacos pulando no colchão. Pois é, eu acho que era eles, só pode. E vocês acreditam que tanto que eles puxavam e pulavam naquela cortina, eles acabaram rasgando a cortina. Uns coelhinhos danados começaram a roer a perna da mesa. E assim estava um barulhão tremendo. Mina, apavorada com toda aquela sujeira, ela nem viu quem quebrou, mas tinha alguns pratos quebrados também. E os príncipes e as princesas conversando ali, perdidos, completamente perdidos, porque não sabiam onde estavam, que reino que estavam. Os 3 porquinhos estavam desesperados.
E Nina, mais ainda, né? Imagina a casa dela tomada com todos aqueles personagens e ela sem saber o que fazer. Ela tentou gritar, mas não adiantou, ninguém escutou nada. Que tinha granido, tinha barulho, tinha grito, tinha conversa, enfim, um barulhão total. Ela estava desesperada. E de repente que ela olha, o lobo mau estava debaixo da mesa, chorando. Vocês não podem acreditar nisso, né? Nem eu acreditaria se eu não tivesse ouvido essa história e vivido essa história. Pois é, ela foi até lá e perguntou o que estava acontecendo. O lobo falou que ele não lembrava de que história que ele era, se era do Chapeuzinho Vermelho ou se era dos Três Porquinhos. Mas ela também não podia ajudar, porque ela não lia, né? Ela nem sequer sabia a história do Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. Como ela poderia ajudar? Então, ela teve uma luz. Ela teve uma grande ideia. Ela pegou um livro e começou a ler. E em passe de mágica, ela falou: era uma vez uma menininha com um capuz vermelho. Apareceu umas luzes e o Chapeuzinho Vermelho gritou: esse é meu livro! Esse é meu livro! E imediatamente ela entrou no livro. E assim foi acontecendo com todos os personagens. Todas as vezes que ela pronunciava as palavras mágicas, era uma vez. Os personagens entravam dentro do livro e desapareciam, muito felizes. E assim, todos aqueles livros foram sendo lidos e foram limpando a sala. Aquele barulhão não existia mais, porque os personagens se sentaram em volta de Mina e começaram a prestar atenção para que ela achasse seus livros. E, de repente, só tinha um coelhinho na sala, porque os demais, tudo e já estava organizado. Todos estavam no seu devido lugar. Mina até pensou de ficar com aquele coelhinho. Ele era tão fofinho, com um coletinho azul lindo. Mas quando Mina pensou que não ia ler a sua história para deixar ele ali com ela, ela olhou bem nos olhinhos do coelhinho. O coelhinho olhava para ela com um olhar de medo. Mexeu seu nariz, apavorado. Então, Mina ficou com peninha, leu o seu livro, disse as palavras mágicas. Era uma vez Pedro o Coelho. E assim ele entrou ligeirinho, olhou para trás, mexeu seu narizinho de agradecimento e se foi. E assim ela olhou em volta e se sentiu tão sozinha. Será que nunca mais ela iria ler ou ver aqueles personagens? Mas daí ela pensou: mas os livros estão aqui, eu posso ler a hora que eu quiser. E naquela tarde, quando seus pais chegaram, eles tiveram uma grande surpresa, porque Mina estava no meio da sala. A surpresa não foi porque as cortinas estavam rasgadas, ou tinha pratos quebrados, ou a perna da mesa ruída. Não, é porque bem no meio da sala, Mina estava deitada, concentrada, lendo um livro. Aquele dia foi o dia mais feliz dos pais de Mina.
Então, gostaram da história de hoje? A história de hoje é a menina que odiava livros. Dá para acreditar numa coisa dessa? Alguém odiando livros? Alguém odiando histórias? Não tem, né? As histórias são muito legais. A gente aprende, a gente viaja e com os livros a gente pode aprender muito. Mas ela aprendeu, a menina, né? Então, conta pra mim. E vocês estão acompanhando o nosso canal? Eu quero saber quem é que está seguindo todas as histórias. Porque todo domingo, uma história nova, legal, divertida e com muito aprendizado. Lá no canal, no YouTube, Fada Neu Conta. Se inscreve, deixa seu like e dá um joinha assim, ó, bem legal lá, ó. Tá bom? Beijo!